Pessoal, olá, tudo bom com vocês? Deixa eu só procurar o Otávio aqui para conseguir convidá-lo para essa conversa. Vamos ver. Aê. Beleza, Otávio, como vai você? Boa noite, Alex. Tudo Boa bem? noite. Tá frio pra caramba. Em Nem fala. casa, em casa e agasalhado. E obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Imagina, foi um convite mútuo. Deixa eu Sextou, até. sextando. Exatamente. A gente tá. Eu até há muito tempo eu tinha abordado você para de repente a gente fazer alguma coisa em vídeo, mas aí deu que o isolamento social fez com que esse esquema de live se bombasse, né? E é um bom recurso mesmo para a gente finalmente conversar sobre cinema. Sem dúvida. É, Eu acho que cinema que tá fazendo uma falta danada e a gente consegue ver filme em casa, mas nós que gostamos muito de filmes, não há nada como entrar lá numa sala de cinema e é uma sensação única que acho que todo mundo conhece muito bem. É. Otávio, se apresente antes, fale sobre o hollywoodiano, quanto tempo você, enfim, está produzindo conteúdo sobre cinema, onde você pode ser encontrado também. Cara, eu sou jornalista e trabalho como assessor de imprensa, ou PR, e nas horas vagas eu consigo fazer o que eu mais gosto, que é falar e escrever sobre cinema. Então, por um bom tempo, eu tive um blog de cinema, o Hollywoodiano, mas pela vida, pela correria, estava cada vez mais difícil de manter atualizado, o que é injusto com as pessoas que acompanham. Mas, recentemente, aí eu não estou sem o blog no momento, mas eu meio que adaptei como página de Facebook, facebook.com/hollywoodiano, tem o Instagram, @hollywoodiano, e tem o meu Twitter também, que eu uso bastante, que particularmente gosto muito, também @hollywoodiano. Uhum. E pessoal, como eu divulguei durante essa semana, na verdade a partir de quarta-feira, a gente organizou essa live com o tema O Cinema Pós-Pandemia. E a intenção é estabelecer essa conversa para, enfim, tentar refletir e imaginar o que vai ser do circuito brasileiro, né, de cinema nos próximos meses. As atividades foram interrompidas a partir da segunda quinzena de março. Existe aí uma previsão de retorno entre junho e julho, mas algumas experiências de países que avançaram um pouco mais em relação a, enfim, a redução, né, de números de infectados pelo coronavírus, de óbitos e recuperados, estão mostrando aí, né, que esse retorno aí vai ser muito difícil. E, Otávio, me conte como foi. Qual foi o último filme que você viu no cinema? Assim, se foi uma experiência, já deu para perceber ali que as coisas, enfim, iam cessar aí temporariamente? Cara, o último filme que eu vi no cinema, né? Eu tenho um filho e a gente foi assistir Dois Irmãos. Mesmo que eu não tivesse filho, eu ia ver, mas foi o último filme que a gente assistiu e eu lembro que foi uma semana antes de começar a quarentena, oficialmente. Uhum, uhum. E a sala estava cheia, já se falava do que estava acontecendo, estava chegando e que alguma coisa ia acontecer nos próximos dias, que o país ia parar, como já estavam parando outros países e como já tinha uma situação gravíssima em outros países. Mas estava naquela sensação de que as pessoas não estavam muito acreditando nisso, né? E de repente aconteceu, né? De uma hora para outra, a realidade bateu a porta e as salas se fecharam e ficamos todos dentro de casa. Da minha parte Meu foi muito filho, meu abrupto, filho, porque. uhum. Hum. Meu filho, Não desculpa, pode falar o seu filho. meu filho inclusive tinha falado que iria rever Dois Irmãos, mas aí já era. Ah. Não, da minha parte, eu lembro que para mim foi tudo muito abrupto, sabe? Não somente em relação à vida como cinéfilo, mas também a pessoal, a profissional. Porque foi começando uma semana e terça-feira já foi anunciando, por exemplo, no meu trabalho, de que aos poucos todo mundo
ia migrar para o home office. E em cinema eu lembro que foi em março que eu fui assistir o Homem Invisível, né, com a Elizabeth Moss. Foi num domingo, aqui mesmo em Santo André, e foi uma sessão relativamente povoada, ainda mais por ter sido um filme que é de uma sessão umas 20 horas, era legendado, que não tem muito apelo aqui, né, no ABC Paulista, né, como você bem deve saber. Mas assim, né, tava como um dia comum, né, de fim de semana. E aí, de repente, foi cancelando tudo, né? E foi muito engraçado também porque nessa semana, na semana que eu fui assistir esse filme nos cinemas, eu ainda estava com algumas entrevistas marcadas. Então eu falei com o diretor de um filme brasileiro chamado Disforia, que, pô, mal treta para ele conseguir lançar esse filme nos cinemas, né? E menos de uma semana ele já teve que se despedir do circuito, né, por conta dos fechamentos. Aí teve o filme novo com a Regina Casé, dirigido pela Sandra Kogut, que fizemos a entrevista, mas deixamos, né, o arquivo para ser publicado depois, porque 2 dias após o Press Day foi anunciado, né, que o filme seria adiado, né, mas sem uma data definida. Foi muito estranho. Eu também fiz entrevista também sobre 2 médias-metragens e foi bem numa semana em que as coisas pareciam que iam correr tranquilamente na semana seguinte, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que boa noite aí para quem está entrando, acompanhando a live. Boa Eu, noite. Boa noite, Mike, Leonardo, que me chamou de canalha aqui. Muito obrigado pelo elogio. Breno, Paulo, Obledo. eu acho que foi o Paulo aí que comentou saudade de ir ao cinema, né? É, Cara, eu acho que essa situação toda vai trazer grandes mudanças para muita coisa, né? Diversos setores e boa noite aí para o Breno, Túlio. Acho que para a forma como a gente se relaciona com pessoas, com trabalho, com o mundo do entretenimento, né? Só que assim, a gente sabe que historicamente as mudanças não acontecem de uma hora para outra, né? é. E leva um tempo para a sociedade se adaptar, é parte de um processo. E sei lá, acho que geralmente não é da noite para o dia, né? Mesmo que o governo decrete um agora vai. É. E como você está, já são 2 meses, né, sem cinema, quais são os recursos que você está utilizando aí? Está revendo os filmes do acervo? Está assinando novas plataformas de streaming? Como está lidando com isso? Cara, assim, é, eu acho, eu tenho assistido muito Netflix, Prime Uhum. Video. Eu acho que eu nunca fiquei tão ligado nesses lançamentos porque eu gosto muito de séries, só que se eu me dedicar muito às séries, eu acabo não conseguindo tempo para ver os filmes, né? Então, como eu ia muito ao cinema, eu perdia muita coisa que saía nas plataformas de streaming, exceto os principais lançamentos em época de Oscar, né? Como o Irlandês, enfim. Mas esses filminhos aí do Adam Sandler, né? Essas coisas aí eu não conseguia ver, mas até que eu tô colocando em dia. Mas, cara, acho que nada como o cinema. Eu tô sentindo. Eu perdi, por exemplo, Aves de Rapina no cinema. Aí, boa noite pro Austin, que trabalha comigo. O Lucas também, boa Opa, noite. Ah, Vanderlei, boa noite. e eu queria, Lucas. eu queria assistir e demorou a entrar um pouquinho. Demorou a entrar um pouquinho para rental, né? Acho que tá no Google Play, tá no Now também. E aí eu consegui ver. Mas para mim nada substitui. Eu tô um pouco triste com isso e eu sinto falta de ir ao cinema. Para mim, por exemplo, quando eu era pequeno, eu morei com a minha avó um tempo, né? E a minha Uhum. avó sacou assim que eu gostava de cinema e ela falava assim: Otávio, você vai ao cinema para lá você escapa da realidade, né? Da dura realidade. E agora a gente não tem como fugir
dessa realidade numa sala de cinema, né? Então, cinema, a minha relação com a tela grande mudou muito nos 2 últimos anos por conta da vida, né, que mudou drasticamente aí com um novo trabalho. Mas eu estava aproveitando principalmente no CineSesc, as mostras, todas as retrospectivas também. No meu aniversário, foi dia 23 de março, eu já tinha colocado na agenda com um mês de antecedência de que eu ia pegar ingresso para rever o Dançando no Escuro, do Lars von Trier, que ia ser uma sessão em 35 mm. Então eu estava aproveitando esse pouco tempo que eu ultimamente tenho para ir ao cinema para ver esses filmes, né? Fazer revisitá-los, né? Ter uma nova experiência com eles na tela grande. E eu acho até engraçado que também o movimento oposto, né, que esse isolamento social está fazendo com a gente, porque antes a gente ficava muito antenado com o que era lançado no circuito e às vezes deixava de segundo plano o streaming, né? E agora a Missa Errada, né, que é o filme aí com o dedo do Adam Sandler, você já vê aí no momento que está entrando na plataforma que você não tem muitas outras opções, né? Sim, eu tô atualizadíssimo com a Adam Sandler. E, cara, assim, eu acho que nesse período aí aconteceram algumas coisas, né? A gente teve filmes lançados em VOD, né? Como a ousadia lá da Universal, que irritou, assim, muita gente na indústria, que foi lançar o novo Trolls, né? Direto em VOD. Você acha que isso representa o pontapé de algo maior, assim? Eu sei que os exibidores têm uma certa resistência, né? O Belas Artes, o Petra Belas Artes, por exemplo, tem seu próprio streaming. Eu não sei como outras grandes redes vão encarar isso, mas imagino que nesse momento é um caminho que seria natural. Não sei como vai ser essa intensidade no caso da Warner, se essa situação demorar, né? Eu falo da Warner porque a Warner em breve com essa relação forte com o HBO Max. A Netflix arrendou um cinema nos Estados Unidos e eu sei que aqui em janeiro, né, acho que a Netflix tinha um acordo, se eu não me engano, com o CineSesc em São Paulo, né, para exibir Dois Papas, o Irlandês. Foi o Petra Belas Artes. Foi o Petra? A O2 Play adquiriu os direitos de exibição desses filmes no cinema e a Petra Belas Artes foi, acho que a única que topou e que lançou, né, os Dois Papas e o Irlandês. Mas acho que foi um acordo pontual, né? Não acho que não sei se isso se desenrolou para esse período, eu não sei, até porque veio o apocalipse, então não sei dizer. Então, Túlio até deixou aqui um comentário sobre se o streaming vai substituir o cinema ou algo nesse sentido. E é muito complicado, né? Porque antes dessa pandemia mundial já estava um pouco nebuloso em relação ao cinema, né? Porque há 10, 15 anos tivemos a questão da pirataria, aí apareceu as locadoras fechando por conta do surgimento do streaming, e agora está muito difícil nesse cenário deduzir o que vai acontecer sobre essa relação, né, que o cinéfilo, que o espectador tem com o cinema e tem com o streaming. O que eu acho muito bacana é que por conta dessa situação aí anômala, está tentando aí meio que... Tem algumas iniciativas que estão tentando, né, reproduzir essa experiência dos cinemas, digamos assim, mas pelo menos em relação ao ineditismo, porque tem plataformas como a própria Petra Belas Artes, né, o Lacarte, que pegou filmes da Pandora que estavam programados para o cinema e disponibilizaram na própria plataforma por um preço diferenciado. Eu vi hoje que entrou no ar uma plataforma chamada Cinema Virtual, se não estou enganado, que é outra que está ofertando aí filmes que tinham a intenção de ir para o cinema. Você citou o Trolls 2, o Scooby-Doo lá fora, né? Foi lançado também em streaming. E o novo filme do Kenneth Branagh, que custou mais de 120 milhões de dólares, vai para o Disney Plus.
Então, assim, tá muito complicado. Eu acho que são essas escolhas de pegar esses filmes inéditos no cinema e disponibilizar nessas plataformas de streaming são soluções temporárias para esse impasse, mas vai depender muito, né, de como o nosso país vai reagir em relação ao enfrentamento do coronavírus. Que até esses dois filmes que citamos, né, o Trolls 2 e o Scooby-Doo, eles continuam engavetados aqui no Brasil porque é, ele não tem a dublagem, né, pronta, acredito, para ser lançado em streaming. São filmes que pegam mesmo no cinema, porque você vai lá, é um pai, um tio, e Sim. leva lá os seus filhos, a família toda, né? Aham. Então as distribuidoras, pelo menos aqui no Brasil, não estão sabendo, muitas não estão sabendo se comportar, né, diante disso. Eles até confirmam, sei lá, Mulan para uma data tal, Mulher Maravilha para uma outra data, mas eles nem sabem ainda, né, como fazer a promoção desses filmes, trabalhar com um plano B de data, né? Então tá tudo muito nebuloso, né? Nebuloso. O Vanderlei fez uma pergunta aí Hum, sobre a dificuldade dos blockbusters e também o espaço para o cinema, digamos, mais de de- arte, né? aham, Mas assim, eu vejo esse momento como o ideal, assim, nunca teve um momento como esse para os estúdios refletirem, né? uhum, Se você ganha mais dinheiro ou perde mais dinheiro lançando, digamos, um Manchester à beira-mar, uma história de um casamento ou um filme de Woody Allen direto em streaming. E assim, eu nem uhum, queria tocar em exemplos como Vingadores, Star Wars, uhum, Avatar, mas, por exemplo, um filme assim, é, que é chato pra caraca, assim, que eu acho, mas que é o Paciente Inglês, ele merece a tela uhum. grande. Assim, ele foi Sim. pensado para o cinema, ele foi pensado para uma tela grande, inclusive Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. É um filme pensado Uhum, para cinema, o Tarantino pensa cinema. Então, uhum, assim, alguns filmes precisam da tela toda. Na minha opinião, não filmes como Minha Mãe é uma Peça ou Fada do Dente, mas acho que uhum. ainda é complexo afirmar isso porque é um momento de transição e digamos que um filme que poderia ser tela de cinema, como o bendito do Snyder Cut, vai para o HBO Max, né? Hum. E também tem essa questão, né? Muito difícil refletir sobre um filme que é pensado para cinema. Eu acho que todos os filmes são. É uma tarefa muito injusta, né? Porque você, por É exemplo, injusto. citou Minha Mãe é uma Peça 3. É verdade, não é um filme assim que, esteticamente falando, ele parece ali, né, feito para. Ele parece pensado ali para cada milímetro da tela de cinema, mas por outro lado existe a experiência coletiva que ele proporciona, né? Aquele senso de comunidade, todo mundo ali se reunindo de todas as Dando idades, dando risada, né? risada com um tema É, que é brasileiro, né? Que é essa coisa é, do papel da mãe, né? Diante dos filhos que estão saindo de casa e tudo mais. Então, eu acho que todo filme ele é. merece a experiência, desculpa, a experiência da tela grande. Então, eu acho que, mas só um papo assim, que você fala da experiência cinematográfica, né? Geralmente você Uhum, fala que a experiência cinematográfica é o filme, digamos, espetáculo, mas a gente tem uhum, diversos tipos de públicos, de espectadores, é, e uhum, você vai ao delírio com um filme como Retrato de uma Jovem em Chamas, que é sim, maravilhoso. uhum, Então, cara, por que a gente não pode ver um filme desse na tela grande? É complexo, é uma discussão complexa. é, Mas eu acho que seria esse papo de estúdios repensarem onde lançar os filmes e qual uhum, filme, se numa plataforma de streaming, se no cinema, eu acho que seria uma medida emergencial mais do que uma regra uhum, implementada de forma definitiva. Porque eu não uhum, acho que o cinema vai acabar. Eu acho que a gente tem é, um grupo, nós temos um público fiel que gosta dessa uhum, experiência cinematográfica, independente do filme. uhum, Mas eu vejo também, Alex, que cada vez uhum, mais quem vai ao cinema regularmente é quem realmente gosta, sabe? uhum, Eu não falo nem da divisão de quem gosta de blockbusters ou um filme
digamos, que passa mais no circuito de arte. Mas eu acho que é a experiência cinematográfica. Acho que não... tem essa coisa também que muita gente se irrita com a bagunça no cinema, né? Muita gente mal educada, e tem gente que me fala, cara, em casa eu vejo tranquilo, paro quando eu quero, mas assim, você sabe que isso é uma conversa que vem desde o DVD, do Blu-ray, que você pode parar quando nem existia streaming, e na minha época até do VHS, e nada disso acabou com o cinema, e sempre veio essa discussão à tona de que o cinema vai acabar. Por outro lado, eu não sei te dizer agora se quando surgiu VHS, DVD, eu acho que nunca a gente ficou tanto em casa, né, para refletir sobre isso, né, longe do cinema. Eu acho que não vai acabar, vai ter consequências aí a curto prazo. Ano que vem, provavelmente, a gente vai estar discutindo aí sobre muitos filmes, por exemplo, que estavam em estágio de pré-produção e que provavelmente não devem ir adiante. Mas eu acho que não vai acabar. Eu acho que a coisa é que o cinema nunca tinha parado antes, né? Nunca teve uma situação em que fez com que ele parasse nessa escala global, né? E acho que eu até estava fazendo algumas consultas em relação a datas, né, a como outras partes do mundo estão se comportando diante disso. E parece que aqui no Brasil foi feito um cálculo de que a gente nunca teve tanta sala de cinema. Acho que desde os anos 70 a gente não contava com tanta sala de cinema. Mas, por outro lado, ainda não dá para saber, né, se, por exemplo, cinemas de rua vão conseguir sobreviver, né? Os de complexos, né, vão passar por uma crise, né? Eu acredito que teve alguns complexos lá fora que já até declararam falência, mas aqui a gente também está no escuro, né? Se esses cinemas, por exemplo, de rua vão conseguir se manter, né? Novamente falando do Petra Belas Artes, ele está aí, né, com esse projeto de vaquinha, de leilão, para continuar mantendo aí o seu time de funcionários, né? O streaming também está talvez suprindo um pouco aí a falta que é de não ter um público comprando o ingresso, né, para ver o filme na tela grande. O Cinemark está vendendo pipoca, né, com manteiga, né? Pois é, eu soube sobre... Eu li a respeito disso. Mas e, Otávio, o que você pensa... Você acha que as coisas... que aqui, né, em São Paulo, por exemplo, o cinema, assim como o teatro, os espaços para shows, eles estão categorizados lá na fase 5 de retomada de atividades, que é o último campo de atividades que vai retornar, né, pelo menos no estado de São Paulo. E assim, fala-se de previsão aí de que as coisas começam a normalizar entre fim de junho e início de julho, mas hoje, sexta-feira, 29 de maio, parece que batemos recorde tanto de número de infectados quanto também de óbitos pelo coronavírus. Então, o que você acha? Você acha que essas datas aí vão vingar? Cara, eu sei que está rolando esse plano de retomada, de flexibilização da economia. Eu não vou entrar nos prós e contras disso, mas acho que quando reabrir, eu quero muito voltar, né? Mas acho que quando reabrir, eu sou um pouco pessimista quanto a isso, porque eu acho que a intenção vai ser que a intenção é que as coisas voltem a ser exatamente do jeito que elas estavam antes, tá? Vai rolar aquele blá 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 de seguir todas as cartilhas de saúde, de higienização, o cuidado com os funcionários, mas assim, quando voltar, cara, vai voltar. E eu não sei. Eu li esses dias, acho que no meio mensagem, né, uma entrevista do CEO do Cinemark. E ele falou sobre vários pontos, sobre isso aí que eu falei, cuidado com os funcionários, vamos voltar na hora que for seguro. Mas eu não vi nenhum plano, nada, ele não disse nada de concreto assim que a gente possa falar, puta, olha, a gente vai voltar, a gente vai estar seguro, a gente pode levar nossos filhos, sobrinhos, tranquilo.
Como eu não vi nenhuma solução concreta, a gente fica no talvez, né? Por exemplo, talvez proíbam a entrada da gente no cinema se a gente esquecer a máscara em casa, né? Uhum. E se a gente tiver máscara, entra. Mas será que alguém do teu lado vai tirar a máscara vendo filme para comer pipoca? Os óculos 3D vão voltar? A gente vai confiar na limpeza dos óculos 3D e das próprias salas de uma sessão para outra? Eu não vejo nenhum comentário sobre isso, sabe? Eu não sei se a gente vai ter óculos 3D, eu não sei nem se, como alguém perguntou aí pra gente, que a gente deixou uma caixa de perguntas, se os óculos 3D embaçam, né, quando você tá usando máscara, né? Então, assim... Mesmo sem máscara, embaça. Enfim, para você ter uma ideia, como eu acho assim que as coisas vão voltar, elas vão voltar. Aí a gente vai ter que refletir se chegou a hora da gente ir ou não. Se a gente tem essa confiança. Por exemplo, quando o governo decretou lá que tinham serviços essenciais do tipo academias, barbearias, eu recebi uma mensagem de WhatsApp da minha barbearia no dia que foi decretado isso, falando, opa, de acordo com o decreto tal, 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 a gente já pode voltar e, como você sabe, a gente segue todas as medidas de segurança, de saúde, blá, 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 e vamos marcar aí, né? E eu não fui, tá? Só para constar. Mas, cara, assim, eu sei que tá todo mundo preocupado, desesperado aí. A gente vai passar por muita dificuldade, já estamos passando, muita gente está passando por dificuldade, mas algumas coisas que a gente estava acostumado a fazer, a gente tem que ter segurança, mas eu sou um pouco pessimista. Eu acho que quando reabrir, eu não tenho certeza se vai ter um plano, sabe? Vai ser tipo, vem, Tenet está em cartaz. Pois é, né? O Nolan quer, de qualquer jeito, lançar esse filme 17 de julho. Não vai rolar. Mas a minha perspectiva em relação a isso é também um pouco pessimista. Assim, o brasileiro, ele é consumista por natureza. Veja o caso lá de Blumenau, por exemplo, que no ápice da coisa, estava tendo festa para a reabertura do shopping e lotado, e até pessoas do grupo de risco, os idosos, indo lá, né? E eu moro aqui, em Santo André, eu moro aqui numa região bem periférica, e tem a Vila Luzita, né, que é um bairro vizinho, e olha, nunca vi tão entupido quanto agora, sabe? Eu lembro que eu precisei resolver uma emergência no mercado na quinta-feira, eu não conseguia sequer andar pela calçada. Então eu penso que assim, quando as coisas, digamos, se normalizarem, vai ser como se nada tivesse acontecido. A primeira coisa que o pessoal vai fazer é ir no shopping, ir em lojas de imóveis, ocupar ainda mais os supermercados. Mas agora, em relação ao consumo de cultura, eu penso que vai ser diferente, porque cinema já é uma coisa meio exclusiva, assim, né? A gente, entre cinéfilos, de certa maneira, estamos em uma bolha, porque estima-se aí que a média é de que cada habitante do Brasil vai, em média, uma vez por ano ao cinema. Então aí você está nesse período de crise, que está tendo aumento de desemprego, pessoas precisando de auxílio emergencial. Eu não acho que quando as coisas de fato forem liberadas, inclusive teatros e cinema, eu não penso que a primeira opção dessas pessoas que foram prejudicadas aí por essa pandemia vai ser pegar uma sessão de cinema. E eu acho, inclusive, que não serão os blockbusters, serão filmes alternativos, pequenos, que vão fazer esse teste aí de retomada, para saber como que o público vai estar se comportando aí quando as salas reabrirem. Mas eu acredito que se for algo muito mal planejado, vai ser que nem na China, que lá teve a reabertura, eu acho que na segunda quinzena de maio ou na primeira de abril, e lá fizeram sessões de clássicos, às vezes oferecendo gratuidade, às vezes reduzindo o valor, e ninguém foi ao cinema. Então, é algo que vai ter que ser pensado com muito cuidado, porque eu também, assim como você apontou, eu não acho que as pessoas vão obedecer aqui às exigências de segurança
Mas eu acho que a princípio vai ter toda essa preocupação em relação ao uso de máscara, a não comer pipoca ou tomar refrigerante. Um amigo meu, Mas, ele fez um apontamento bem interessante também sobre esse novo comportamento, como, por exemplo, como que vai funcionar salas com capacidade limitada de 25% a 50%, como, por exemplo, vai ser quando a sessão acabar, vai todo mundo sair junto, Ah, as pois é. pessoas que gostam de assistir um filme até É, o fim dos créditos finais é, serão obrigadas a sair para higienizar as poltronas, então... exato. Talvez a gente tenha sessões mais espaçadas, né, entre uma e outra, para esse Uhum. tempo, né, de limpeza, não sei. Teve uma pergunta que mandaram se será que os cinemas vão voltar com distanciamento entre lugares, sabe? Com aqueles famosos panos interditando alguns assentos. Uhum. Eu acho que pode ser uma, né? Mas aí, por outro lado, por outro lado, será que uma Disney seria prudente para uma Disney lançar um filme como Mulan nesse momento com metade da capacidade da sala? O filme, obviamente, vai arrecadar bem menos do que o estúdio esperava, né? Uhum. Porque um filme quando ele é lançado, né, a distribuidora, o estúdio já perde já aí uns 50 ou 60%. Imagina, porque enfim, precisa ir para a rede do cinema tá exibindo e tudo mais. Então imagina como vai ser trabalhando, né, com capacidade ainda mais reduzida dessas salas. Então esses primeiros blockbusters aí que estão sendo pensados para retomar as atividades dos cinemas, que são Mulan e o novo filme do Christopher Nolan, e também tem Mulher Maravilha, que está com uma data próxima aí, eu acredito que não vai rolar. Não serão filmes que os estúdios terão coragem de disponibilizar nas plataformas de streaming, embora o Trolls 2, desculpa, a Universal teve uma experiência positiva, até porque nos Estados Unidos essa coisa de pirataria não é tão forte quanto em outros países. Mas esses filmes, né, esses principais blockbusters aí que foram planejados para o verão americano, eles não vão ficar mais um tempo engavetados. É, o, e a gente fala aí dessas estreias, né? A gente fala o Christopher Nolan que ainda não arredou o pé da data marcada para julho, mas eu vejo ele preocupado em estimular a experiência cinematográfica, sabe? Uhum, Em quem gosta e tá com saudade ao cinema. Eu acredito que o filme vai ser adiado, uhum, mas de alguma forma, se ele chegar lá, eu não sei se ele chega aqui, entendeu? A gente fala uhum, das pessoas, mas é como eu falei, eu não vejo nenhum plano concreto, nenhuma declaração que me faça, acompanhando as notícias, de que nós estaremos seguros, tanto para ver um filme que a gente sabe que, na teoria, vai lotar uma sala, quanto aqueles que a gente sabe que só vai ter a gente, né? uhum. E o que você pensa que uma das coisas que estão aí já em prática é o drive-in, né? O que você acha dessa opção? Você acha que vai vingar aí, pelo menos para esse ano? Porque eu realmente não acredito numa retomada plena do cinema para esse ano. Eu acredito que em dezembro as coisas vão até estar funcionando, mas eu acho que não de forma plena. E o que você pensa, por exemplo, do drive-in? Você acha que vai ser uma solução aí que vai vingar esse ano? Eu não sei. Eu não. Eu tenho uma. Eu acho que pode ser assim temporário, mas Uhum, eu não sei se é do interesse manter esse tipo de exibição ativo por mais tempo, exceto em uhum, eventos como o Shell Open Air, né? Que por mais que seja aquele evento para ver naquela tela gigantesca,
você sabe que não substitui uma sala de cinema, né? E eu não sei se é muito cultural aqui no Brasil o drive-in, né? Uhum. Mas eu acho que pode ser uma solução temporária, mas eu acho que quando as coisas Uhum. voltarem, isso eu imagino que deva se perder. Eu não sei se pega É, aqui. O que você pensa? vai ser assim para um público muito seleto. Eu acredito que, embora seja uma experiência que pode até encarecer um pouco o ingresso, né? Eu acredito que não seja o suficiente aí para suprir as demandas comerciais de um filme, né? O Marçal, É, não, só ia comentar que o Marçal confirmou aqui que teve comercial para TV falando que o novo Mulher Maravilha vai ser em agosto. Túlio disse tenso, consumir pipoca e usar óculos. Eu não sei mais se vou em self-service. e outra coisa, assim, você estava falando dos preços, né? Será Uhum. que vão, pelo menos momentaneamente, na retomada, será que vai voltar com preços mais populares? Porque você sabe, né, que teve um processo de elitização, né, do cinema, o grande público com o desaparecimento dos cinemas de rua, em sua maioria, chegaram aos multiplexes e houve uma elitização do cinema, né? E, por exemplo, você vai sozinho, se você quiser consumir mais além do ingresso, se você não tiver meia entrada, é uma grana. E você não é todo mundo que consegue. Teve uma época em que, putz, estreava um filme numa semana e Uhum. um grande blockbuster estreava no mês seguinte, semanas depois. Agora é um por semana, entendeu? É. E quem gosta não tem condição de ver filme assim. E eu não sei se vai ser interesse das grandes marcas por trás do cinema aqui no Brasil, se vai ter uma redução no valor do ingresso, eu não sei. Eu acho que seria uma medida, né? Se o Brasil repetir os modelos de outros lugares assim que estão experimentando a retomada dos cinemas, eu vi, por exemplo, que no Texas e na Geórgia já retomaram assim com muitas restrições, assim como na República Tcheca. E lá, o que eles estão testando é exibição de filmes de clássicos basicamente está tudo sendo mantido aí com clássicos. Eu acho que alguns filmes assim que já tinham sido lançados, mas aí as sessões foram interrompidas, né, por conta dos fechamentos do cinema. E esses três locais fazem isso com ingressos promocionais. Eu acho que talvez no Brasil, talvez eles façam algo parecido, mas eu acredito que a tendência, por exemplo, quando tudo se normalizar, é encarecer ainda mais o valor do ingresso. Porque eles vão precisar, de alguma maneira, compensar aí essa paralisação de meses que está rolando. Né? Sim. É, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Hum. Deixa eu ver aqui. Acho que já podemos entrar nelas, né? Qual mais você? Eu acho que a gente já falou meio que sobre isso, né? Se a gente Uhum. dividiria pipoca e refrigerante com outra pessoa, né? De falar, putz, meu óculos 3D tá sujo aqui, você pode limpar para mim? Eu acho que isso não vai rolar por um tempo, né? Não mesmo. Um, Eu fico até tem também. imaginando como vai ser também trabalhando com a capacidade reduzida, como que vai ser, por exemplo, em casal, em família, como que vai funcionar em casos de complexos em que as poltronas são numeradas. Acho que vai render muita confusão, viu? É, é complicado. Isso que Uhum, eu tava falando agora há pouco aí sobre se os estúdios podiam, né, cuidar também de seus próprios filmes chegando aos cinemas.
Uhum. ou no streaming, eu acho que podia ser uma... Eu acho que nunca a gente teve uma oportunidade tão grande Uhum. para repensar a forma de distribuir filmes e de consumir cinema, né? Ah, Então, cara, eu tava falando, eu acho que o cinema hoje é muito mais, tem o seu público fiel, ele continua sendo para quem era rato de locadora, mas eu acho que tem uma geração crescendo com streaming, né? Até ah, tô voltando nesse assunto, uhum. que eu acho que esse momento agora pode fazer muitas pessoas refletirem se vale a pena mesmo sair de casa para gastar dinheiro para ir ao cinema quando você tem tudo em casa, né? A gente vai ter a chegada do Disney Plus em breve. Uhum. Eu acho que tem que ver também como como as pessoas vão se comportar, né, em relação ao isolamento social, em relação ao streaming, né? Se quando as coisas normalizarem, se elas vão abdicar, né, desses serviços. Até porque um serviço streaming, né, a mensalidade é um ingresso de cinema. A Amazon mesmo, fiz algumas compras de livros, eles me ofereceram a Amazon Prime Video, o mês gratuito, já acabou, né, esse período de experiência e mantive, R$ 10 a mensalidade, e cada vez sendo alimentado com mais conteúdo aí, original. Então, aí tem dois problemas, né, a maneira como as pessoas estão se relacionando com o streaming agora e se elas estarão seguras para voltar ao cinema esse ano, se vão continuar aí isoladas em casa, consumindo filme de maneira doméstica. Você acha que os filmes vão falar mais sobre esse momento também, né? Quando as produções forem retomadas, eu acho que muitas ideias serão adaptadas para refletir sobre o momento, né? Historicamente, o cinema tenta entender várias fases da história da humanidade Uhum. e a arte reflete sobre isso também. E eu acho que a gente É. vai ver muitos filmes sobre esse momento. Eu fiquei em casa para descobrir que eu sentia realmente vontade de ver pessoas. Vão ter filmes assim, sabe? E também É verdade. filmes de terror sobre a pandemia, em que o coronavírus é substituído por outras criaturas, enfim, tudo Uhum. inspirado nisso. Mas eu acho que isso independente de gênero, mas eu penso Uhum. que devem voltar filmes como comédias românticas em excesso, que curiosamente nos últimos anos diminuíram bastante, né? Que ficaram mais para Netflix. É. As comédias românticas encontraram uma nova casa no streaming, né? Inclusive Uhum. com o nosso amigo Adam Sandler. Mas você sabe que depois do 11 de setembro Uhum. houve uma enxurrada de filmes de fantasia, entre eles O Senhor dos Anéis, Harry Potter, aventuras escapistas para as pessoas fugirem da dura realidade. Então eu acho que a gente vai ter uma mudança de tom também, em geral, você não acha? É. Eu acredito, inclusive, que no Brasil, a produção brasileira talvez volte, as comédias voltem a ter mais apelo, porque, de certa maneira, despencou muito, sabe, o apelo de comédias aqui no Brasil. Antes era muito fácil qualquer filme atingir ali a casa de 1 milhão de espectadores. Por exemplo, há 10 anos você tinha o Leandro Hassum como o rei da comédia brasileira, e hoje não, né? Nos últimos 2 anos, todas as empreitadas dele, se alguma coisa ali bateu, sei lá, 200 milhões, 300 milhões, foi muito, né? Então eu acho que talvez comédia recupere aí um apelo perdido aí nesses últimos 5 anos. E sobre esse momento, né, sobre fazer um registro desse momento ou criar escapismo, né, para a gente superar essa fase, eu tenho visto que na teledramaturgia, por exemplo, a Globo está pensando em retomar Amor de Mãe, com sérias é,
medidas de segurança para retomar a narrativa da novela, mas contextualizando nesse momento que a gente está vivendo, né, de personagens ali sem contato físico. Sim, eu E no acho que cinema, eu não sei se você viu que acho que no cinema o Michael Bay já confirmou que assim que as coisas forem aliviadas, o próximo filme dele vai ser sobre pandemia mundial. não, e eu li sobre isso, mas acho que iria filmar logo na retomada, né? Então, super Uhum. até irresponsável, né? Mas super Michael Bay também, né? Uhum. Eu tava falando dessa comédia romântica, né? Porque Uhum. elas desapareceram do mapa aí faz um tempo, mas até uma reflexão sobre isso, mas eu acredito que acho que Hollywood sofreu muito com. Acho que a verdade é que o espaço deixado pela Julia Roberts e a Sandra Bullock nunca foi preenchido, né? Aí acho que o gênero implodiu, entrou em pane, eu acho. As duas, e Meg Ryan também. Meg Hoje em dia é Ryan, é verdade. difícil. Hoje, é verdade, pensando bem, hoje é difícil ver uma heroína romântica. Cara, mas ainda sobre cinema, streaming, eu tava falando ainda há pouco sobre DVD, VHS, Hum. que, pô, essas coisas vão acabar com o cinema, né? Não sei se você sabe, mas por muito tempo, né, o Spielberg se recusou a lançar ET em VHS porque ele considerava que a magia que o filme atingiu nas pessoas era exclusiva da experiência cinematográfica. Então, assim, por muito tempo saíam vários filmes de 1982, 83 em VHS e ET nada. ET foi chegar, acho que talvez na segunda metade dos anos 80, se eu não me engano, e demorou pacas porque o próprio Spielberg segurou, assim como ele recentemente criticou o streaming também, né? Eu acho que esse momento serve também para esses realizadores pensarem sobre a relação atual deles, né, com o streaming. Muitos são críticos, né, é, em relação a isso. Lembro, por exemplo, que ano passado, né, muitas matérias aí foram feitas em relação ao Scorsese, né, fazer o irlandês para Netflix. E aí também. Eu acho que é até bom a gente falar rapidamente sobre isso também, que sobre os filmes, que também sempre teve essa crítica em relação aos filmes do streaming em temporada de premiações. E é engraçado, né, como o ano que vem vai ser muito esquisito, né? E já está sendo esquisito agora, porque eu, por exemplo, já tenho muito hábito de fazer o top 10 dos melhores lançamentos do primeiro semestre do ano. Eu não sei como eu vou fazer agora em 2020. E eu fico Cara, é imaginando Sonic, também né? como que É Sonic, na Sonic, verdade. E eu acho o que grito. talvez parece que o Oscar corre o risco de ser adiado até em função, até em respeito à indústria, né? Que não Uhum. pôde colocar muita coisa em prática e lançada também, né? Muitos filmes adiados, então assim, o Oscar também é uma celebração da temporada. E que Uhum. temporada foi essa, né? Qual foi o Sim. filme de maior bilheteria no momento? É o Bad Boys para sempre? Nos Estados Unidos parece que sim. Foi, Eu, acho que o único, talvez, que passou 200 milhões, se eu eu, não estou enganado. e ele acho que há grandes chances, né, de terminar com uma bilheteria do ano, né? O Oscar da Elizabeth Moss pode sair finalmente, né? Por Homem Invisível, né? Nunca foi indicado, agora pode ganhar, né? Eu Se acho bem que que o ela tem Homem que. Invisível, inclusive, foi o último filme, assim, que conseguiu, né, uma bilheteria sem necessariamente ser prejudicada aí pela pandemia. Claro que acho que poderia ter uma carreira maior, só que lucrou bem, né? Sim. E você acha que nessa retomada os filmes que estão sendo rodados na Nova Zelândia estão com uma certa vantagem, né? Por exemplo, o Exatamente. James Cameron está mergulhando lá digitalmente no Avatar, né? Uhum. Então, mas o filme, acho que se eu não me engano, é lá para o final de 2021 que estreia, né? Mas a produção já voltou ativa, né? Então, eu acho que os filmes que são, os filmes que são, quero o Oscar,
eles já estão em pós-produção, então as pessoas conseguem trabalhar remotamente. Eu acho que o único que vai ser prejudicado é o musical do Ryan Murphy para Netflix, que é o The Prom, que tem a Meryl Streep e a Nicole Kidman, que me parece que eles não conseguiram concluir as filmagens. Mas é que tá, né? Porque esses filmes que eram o Oscar, eles dependem de um espaço no circuito que de repente vai ser invadido só pelos blockbusters ali no segundo semestre. Talvez eles não consigam espaço, né? Acho que esse mês de maio, por exemplo, tem aquele A Mulher na Janela, é isso? Com a Amy Adams, do filme do Joy Wright. Ele estava programado para maio. Talvez era um filme aí que despontaria aí para esse fim de primeiro semestre para tentar chegar na temporada de premiações. Vai saber agora quando ele vai ser lançado, né? Então, eu acho A que o gente, Oscar ano que vem vai ser muito deprimente. eu acho que a gente tem que ver que, de certa forma, foi um ano perdido para várias coisas, né? Uhum. Provavelmente para não só a situação econômica de muita gente, situação financeira de muita gente, mas pessoas perderam férias também, você não pode viajar, e acho que tem que ter uma compreensão de que o ano do cinema vai ser profundamente impactado por isso. Uhum. Mas não adianta também dizer que os filmes lançados diretamente em streaming durante a pandemia estão aptos a concorrer ao Oscar, como a academia falou. É. Mas e aí? O que vem depois? Você não sabe também o que vai, falando em Brasil, você não sabe o que vai estrear lá fora e se o filme vai chegar aqui. Porque, Uhum. como a gente conversou aí, ainda antes da live aí, sobre a volta do cinema na França, que dia que é? Acho que 22 de junho, né? Isso, exatamente. E assim, você falar que vai voltar na França não quer dizer que você vai voltar aqui, né? É que nem Uhum. falar, pô, o futebol voltou na Alemanha, estão jogando sem torcida, então bora voltar aqui também. Aqui tem que estar no epicentro da coisa, né? Tá o caos aqui, as pessoas continuam saindo, não ficam em casa, muita gente, né? É. E como é que as coisas vão se normalizar nesse momento? Então não é porque está voltando o cinema, tem um plano para voltar nos Estados Unidos, que está voltando na França, que vamos reabrir agora em julho, agosto. Não é assim que funciona. É. A vantagem, entre aspas, bem grandes é que o ápice nos Estados Unidos em relação à pandemia foi, de certa maneira, paralelo aqui no Brasil. Então, eu acredito que muitas coisas que voltarem a funcionar lá, talvez também reflita da mesma maneira aqui no Brasil. Mas aí tem esse prejuízo em relação, novamente citando o caso de Scooby-Doo e Trolls 2, que são filmes que já estrearam lá no streaming americano, mas aqui no Brasil não tem qualquer previsão, justamente que são filmes que precisam de tempo para fazer a legenda ou criar a dublagem. Então, muitos filmes que de repente estarão prontos lá nos Estados Unidos podem chegar com muito atraso aqui no Brasil, justamente por essa necessidade, né, de, enfim, fazer a promoção do filme, criar esse sistema de dublagem em português e legendas em português. Então, pode até acontecer mesmo do ano que vem a gente se deparar com o Oscar sem ter acesso a vários dos filmes, né? Exato. No caso do Trolls 2 aí, que eu nem sei o nome dele inteiro, não é Trolls 2, né? É o World Tour, não é isso? Caraca. Mas Não sei. Isso... o meu filho adora o primeiro e a gente descobriu Hum. o 2 já disponível, mas só tem em inglês com legenda e ele tá acostumado com filme dublado, então ele não teve que aceitar que não é o momento de ver ainda. Então, e você tem mais alguma pergunta? É que eu não tô calculando o tempo de live. Aqui não tá mostrando para mim. Não sei se já Não estaria no mostra, tempo para a gente ver as perguntas. vai mostrar só no final. Ah, Tá. deixa eu ver se eu tenho alguma Deixa eu ver aqui se pergunta eu consigo ver um. aqui. Você tem algum cineasta que você gostaria que, particularmente, que fizesse um filme sobre o momento, sobre os tempos de hoje?
Além do Lars von Trier e do Christopher Nolan? Olha, o nome que me vem assim à cabeça agora é o Steven Soderbergh, porque é incrível, né, como Contágio. Eu não gosto. Eu até tinha comentado recentemente que, para mim, o Steven Soderbergh é um diretor que ele faz um filme bom e meia dúzia de outros muito ruins. E o Contágio, para mim, foi o filme bom que ele fez ali naquela, naquela safra dele de 10 anos atrás. E eu acho que seria interessante ele ou o próprio roteirista, que agora eu me esqueci o nome, acho que é o Steven Burns, se eu não me engano, fizesse aí um outro filme sobre pandemia. E o Soderbergh agora está nessa vibe, né, de fazer filmes com iPhone, eu acho que seria uma leitura bem interessante. Eu li até que parece que vai ter sequência do High Flying Bird, né? Eu não soube sobre isso. E quando você acha que o cinema vai lotar de novo no estilo Vingadores? Talvez não esse ano, Cara, né? eu realmente. Olha, numa estimativa muito positiva, assim, eu acho que só dezembro, viu? E assim, Duna tem deve esses ficar. Didi. Duna deve ficar, né? Em dezembro. Eu acho que sim. Eu acho que dezembro já é um pouco mais seguro para pensar nisso. Mas vamos ver, a coisa na China estourou em dezembro. Até onde a gente sabe, né? Porque de repente o coronavírus estava em circulação por lá em, sei lá, outubro, novembro, mas começou a ser noticiado em dezembro. Agora vamos entrar em junho e o país, assim, ele retomou as atividades essenciais, mas os cinemas continuam fechados. A gente está entrando no ápice agora, então, cara, eu falo, por isso que eu disse, é dezembro numa estimativa muito positiva, mas acho que é aquela coisa, eles vão pegar filmes assim, filmes do catálogo e, sabe, daquele esquema Cinemark, os clássicos Cinemark, sabe? Acho que vai ter isso para meio que fazer um teste aí de comportamento do público e aí depois os blockbusters vão ser pensados para ganharem a sala de cinema. Porque, meu, eles não vão arriscar colocar um filme com capacidade reduzida, com todas com essas normas de higiene. E há uma grande pressão aí para. Clica no ao vivo aí. Há uma grande pressão para a volta do futebol, né? Por exemplo. Inicialmente sem público. Mas quando voltar o público, não sei se vai ser seguro, como eu estava falando, mas será que a gente está falando dessa medida emergencial de apostar nesses cinemas ao ar livre, talvez uma enxurrada de drive-ins, né? Se vai voltar o futebol, se voltam shows, por que a gente não pode ir ao cinema a céu aberto, sabe? O risco é o mesmo. Uhum. Otávio, é bom a gente se despedindo porque apareceu aqui. O restante. Você pediu para clicar no ao vivo, apareceu 1,59 restantes. Agora falta menos de um minuto. Passa voando, mas foi né? um prazer. É verdade. Eu acessei o celular ali para ver, acho que faltava ainda uns 7 minutos, mas agora falta um. Bom, mas eu quero agradecer então por ter acertado o convite. Vamos, de repente, bolar outros temas, dar continuidade a esse, porque eu acho que, pelo menos para esse, teve alguns tópicos que a gente não conseguiu explorar tanto, né? Mas quem acompanha também, quiser fazer uma outra live também, fique à vontade, sugerir temas também. Mas muito obrigado pela conversa.